Olá, meus irmãos, você que tem nos acompanhado nesse período que nós estamos falando sobre a nossa escola bíblica dominical, no mês de dezembro, né? Novamente aqui lembrando aos irmãos que nós estamos falando sobre esse tema maravilhoso, então, conhecendo a sua Bíblia. Conhecendo a sua Bíblia. Então hoje nós temos como tema aqui, cânon da Bíblia. Ok? Primeiramente vamos ler o texto da Palavra de Deus, que está aqui no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então nós temos aqui a palavra de Deus lá na sua sala com seus alunos, né, na escola bíblica. É interessante você repetir mais de uma vez, para que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, tá bom? Para que você possa ter a palavra de Deus aí dentro de você. E como eu falei agora há pouco, o nosso tema então é o cânon da Bíblia, tá certo? Então vamos ler aqui rapidamente para ver o conceito. Então vamos ver aqui o conceito: cânon ou escritura. Cânon ou escritura canônica é a coleção completa de livros divinamente inspirados que constitui a Bíblia, tá certo? Cânon ou escritura é a coleção de livros divinamente inspirados que constitui a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Cânon é uma palavra grega que significa literalmente vara reta de medir. Assim como o carpinteiro, né? Assim como o carpinteiro usava a sua régua, no sentido religioso, cânon significa aquilo que serve de norma, regra, padrão de inspiração, tá certo? Então, a Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa regra de fé, nossa norma de prática de vida cristã. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Tudo que você precisa para ser um bom cristão, para servir bem ao Senhor, para ser um bom filho, para ser um bom pai, para ser um bom cidadão, para ser um bom marido, tudo que você precisa para conhecer mais a Deus está aqui na sua palavra. Não precisamos de mais nada, apenas da palavra de Deus, correto? Para que possamos servi-lo melhor. Então já vimos o conceito, né, do que é o cânon ou a escritura. Muito bem. Então já sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento, tá certo? Agora nós vamos observar aqui o cânon do Antigo Testamento, o cânon das Escrituras do Antigo Testamento, ok? Vamos ler aqui. Você que tem a sua revista aí, fique atento aí para nós lermos juntos. O cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, como temos hoje, ficou completo desde o tempo de Esdras. Interessante isso aqui. Isso aqui é uma informação de ouro para você, meu irmão. Então o cânon do Antigo Testamento, ele ficou pronto até quando? Até no tempo de Esdras. Esdras era o que? Sacerdote, né? E escriba. E ele então pegou todas as informações dos livros e organizou. E finalizou ali, então, o cânon do Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. Tá certo? Então isso aconteceu após 445 a.C. Tá certo? E entre os judeus, eles faziam 3 divisões
os quais Jesus citou no livro de Lucas, ok? 24:14, que são leis, profetas e escrito. A divisão dos livros canônicos hebraicos é diferente da nossa, porque do hebraico são 24 livros, enquanto o nosso são 39 livros, correto? Mas por que isso? Por que essa diferença aí? Essa diferença aí porque no Antigo Testamento, no cano hebraico, olha só, que eu vou falar para vocês, os dois os dois Samuel, que é Samuel 1 e 2, eles são apenas um. Os dois livros de reis também são um. Assim como Crônicas, Esdras e Neemias, e os 12 profetas menores são apenas um. E todos os restos são 19, então somente 24 livros. Ok? Outra informação importante, o cano do Antigo Testamento foi formado num espaço de 1046 anos. Então essa é uma informação de ouro. Todo o cano do Antigo Testamento, ele ficou pronto no espaço de 1046 anos. Ok? Observe na sua revista aí, que essa informação está aí. De Moisés a Esdras, que na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cano encerrado em seu tempo. Por que isso? Até mesmo porque existiu um período interbíblico, que esse período foi pouco mais de 400 anos, ali de Malaquias a Mateus, correto? Então nesse período, segundo os estudiosos, cessou a inspiração divina nesse período. Foi um período assim muito negro da história, um período muito difícil, porque imagine só, um ambiente em que Deus não está, um ambiente que Deus não falou, não tem inspiração, não tem revelação de Deus. Então provavelmente foi um período assim muito difícil da história, né? Onde reinos se levantaram, impérios se levantaram e impérios foram destruídos nesse período, ok? Aí nós temos agora aqui o cano do Novo Testamento, tá certo? As escrituras do Novo Testamento, vamos observar aqui, foram homens inspirados por Deus, escreveram aos poucos, né, os livros do Novo Testamento. Então homens inspirados por Deus, né, escreveram aos poucos os livros do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, correto? 2 gerações. Então, ou seja, quase 100 anos. Em 100 depois de Cristo, todo o livro do Novo Testamento foram escritos. Então, de 96 a 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos, correto? Então essa é uma informação interessante para nós, para nossos alunos, correto? Muito bem, nós temos aqui como foram organizados, como foram aceitos os livros do Novo Testamento, já que nesse período também havia uma influência muito grande de livros falsos, livros que eram considerados sagrados, mas que realmente não eram livros falsos, livros apócrifos. Qual foi a regra que usaram para que esses livros fossem aceitos como livros canônicos? Ok? Vamos observar aqui. Por causa de livros apócrifos que eram abundantes naquela época, uma escritura, para ser canônica, tinha que responder algumas perguntas. Muito legal. Então a base aqui, a regra que eles usaram aqui que a escritura, para ser canônica, ela tinha que responder pelo menos 3 perguntas. Vamos ver quais são as perguntas? Primeiro, letra A. O escritor era do círculo íntimo de Jesus? Essa era uma pergunta importante. O escritor, ele era do círculo íntimo de Jesus? Ele andou com Jesus? Ele ouviu Jesus? Né? Bem legal essa pergunta aí. Outra pergunta era o seguinte: seu escrito era aceito por todas as igrejas cristãs como sendo inspirados? O que ele escreveu
aceito pelas igrejas cristãs como inspirado? Essa era outra pergunta que era feita para que o livro fosse considerado, né, canônicos. Os pais da igreja eram unânimes em aceitá-lo como escritura sagrada? Então essas três perguntas foram a base da formação do cânon do Novo Testamento. Então, respondendo essas três perguntas, então, ou era aceito ou não era aceito. Correto? Muito bem. A ordem dos 27 livros, como temos hoje, vem da Vulgata e não considerava a sequência cronológica, né? Em 367, Anastácio, patriarca de Alexandria, publicou a lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje temos. Essa lista passou por muitos debates, mas por fim foi aceito. Anastácio foi um dos grandes líderes que Deus levantou para defender a sã doutrina em uma época muito difícil, em que as heresias, né, estavam rodeando as igrejas cristãs. Ok? Então, aqui nós temos um outro ponto aqui, dos livros apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente oculto, escondido. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio e não inspirados. Então já sabemos que os livros apócrifos, eles foram introduzidos naquele período de Malaquias a Mateus. Então foi um período que Deus não falou. Foi um período que cessou a inspiração divina. Então nesse período, né, surgiu os livros apócrifos, que foram aceitos por uns e não aceitos por outros. Então, no nosso caso, eles não entraram no cânon das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, eles foram considerados apócrifos, são considerados apócrifos. A Bíblia da Igreja Católica Romana, vamos ver aqui? Pega aí seu. A Bíblia da Igreja Católica Romana tem 73 livros. Porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos. Muito bem. Em 1546, então a Igreja Católica, né, numa cidade chamada Trento, no norte da Itália, reuniu toda a sua cúpula para tomar algumas decisões. E uma delas foi colocar as regras para conter a questão da reforma. Ok? E aí eles estabeleceram algumas regras, algumas leis, que até hoje prevalecem dentro da Igreja Católica Romana. Tá certo? Então, essas regras incluíam a inclusão dos livros apócrifos dentro da Bíblia da Igreja Católica Romana. Ok? Esses livros, né, os apócrifos, eles nunca foram aceitos pelo cânon judaico e nem protestante, correto? Porque foi introduzido entre os livros de Malaquias e Mateus, um período em que cessara por completo a revelação de Deus ao Antigo Testamento. Tá certo? Homens como Jerônimos, Agostinho, Anastácio, que foram homens que Deus levantou para defender a fé cristã nesse período. Então esses homens, eles nunca aceitaram como sendo canônico os livros aqui citados, ok? Já a Igreja Católica aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546 para combater doutrinas protestantes, né? Houve prós e contra dentro da própria Igreja de Roma, contra o cardeal Palavacini e sua história eclesiástica, que havia grande disputa entre as ordens, né, do jesuíta, dominicano e franciscano. Durante o concílio, 40 bispos travaram luta corporal
agarrando-se, ou agarrando, né, a barba e a batina um dos outros. Então, observa, foi nesse ambiente espiritual que os livros apócrifos foram introduzidos, né, no cânon então, da Igreja Católica. Tá certo? Então, meus amados irmãos, nós temos aqui alguns pontos ainda, que são os livros apócrifos, que você vai ler direitinho lá com seus alunos, tá bom? Com os irmãos, lá na sua escola, na sua sala, você vai observar, você vai falar aqui sobre esses livros que estão aqui, tá bom? E responder aquelas perguntinhas básicas que nós temos aqui no final, ok? Então, nós estamos finalizando aqui essa lição, mas nós queremos desejar a todos já bom proveito, tá bom, meu amado irmão? Deus te abençoe, leia a Bíblia, tá bom? E, mais uma vez, eu quero dizer que nós vamos estar juntos até o dia que o Senhor nos chamar. Deus abençoe.